Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Um aluno que começava a estudar química observou que um vendedor de sorvete usava gelo seco, ou seja, CO2 sólido, para mantê-los em baixa temperatura. Reparou que, em contato com o ambiente, o volume de um pedaço desse sólido reduzia-se muito rapidamente do que o do gelo comum, além de não ficar molhado. Suas observações levaram-no a concluir corretamente que as interações entre as moléculas no CO2 sólido são, primeiro, pessoal, nós temos que ter a noção. Bom, gelo seco nada mais é que o quê? O gás carbônico sólido. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o CO2 sólido e o CO2 gasoso. Tá vendo que ele não passa pelo estado líquido. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Na passagem de sólido para gasoso, que é o visualmente falando, isso se chama uma sublimação. E ao contrário, pessoal, a gente pode chamar de ressublimação. Tá, mas isso a gente já sabe e a gente já conhece, certo? Em relação a isso. Então, processo de mudança de estado físico de sólido para gasoso, sublimação de gasoso para sólido, a gente pode chamar de sublimação ou ressublimação. Ressublimação é o termo mais correto. Mas aí, pessoal, se a gente olhar aqui, ele não está fazendo comparação entre o gelo seco e o gelo comum, ou seja, o gelo seco feito a partir de CO2. E o gelo comum é de água. Mas, pessoal, o que a gente entende aqui quando a gente está falando de água? Tá? Quando nós estamos falando de água, nós temos exatamente essa substância aqui, certo? Vamos desenhar a geometria dela aqui. Tá vendo que nós temos os polos positivo, né, aqui no hidrogênio, e negativo aqui em cada nuvem eletrônica do oxigênio, tá? O gelo seco nada mais é o que? A água no estado sólido. Ela sai do estado líquido para o estado sólido da transformação do gelo, ou seja, solidificação. Mas por que isso, né? Se nós escrevermos novamente aqui, ó, em relação a o que a gente está falando da água, nós vamos ter outra molécula de água aqui, né? Hidrogênio, hidrogênio. Então, nós temos um polo negativo aqui. Teremos as mesmas coisas aqui, ó, positiva. Nos hidrogênios, se nós desenharmos mais uma molécula, pessoal, vai ficar como, mais ou menos? Vai ficar praticamente, só deixa eu dar um espaço maior aqui. Praticamente a mesma coisa, certo? Polo negativo aqui, polo negativo aqui. Tá vendo que eu tenho essa interação entre hidrogênio e oxigênio na água? Isso aqui se chama, pessoal, ligação de hidrogênio. Ou seja, é uma interação intermolecular entre uma molécula de água e outra molécula de água. Até aí tudo bem, beleza. Essa ligação de hidrogênio só 3 elementos realizam, que é o nitrogênio, oxigênio e flúor. Essa interação é muito forte, tá? É muito forte. Por isso que a água passa, vou até fazer aqui embaixo, ela passa, temos a água sólida, água líquida e água gasosa. Certo, pessoal? Então, nós temos o processo de, nesse caso aqui, e daqui para cá. Nós temos o processo de fusão
e de ebulição. Vamos colocar apenas um, tá, pessoal? Depois não é o intuito do estudo aqui, é só para a gente ter uma noção. E de gasoso para líquido é liquefação ou condensação, tanto faz, é a mesma coisa. E o processo de solidificação, que é de líquido para sólido. Tá certo, pessoal? Então, nós temos essa interação, que é a ligação de hidrogênio, muito forte. Por isso que também é um dos motivos que passa pelos três estados. No caso aqui do CO2, pessoal, vamos escrever a fórmula dele aqui. Ó. Vou até separar aqui. Ó. Do CO2, a estrutura do CO2 é exatamente essa. É linear e ela é considerada uma molécula apolar. Tá bom? E ela sendo uma molécula apolar, tá? Ela não vai possuir polos. Mas, caso possua, né? A gente sabe que aqui eu vou ter um pouco do polo negativo aqui e um pouco do polo positivo, tá? Não existe isso, tá? São nuvens eletrônicas, é só para explicar o conceito. Supondo que a gente desenhasse outra molécula de gás carbônico aqui, tá? Essa interação, pessoal, tá? Tá vendo que eu fiz até de outra cor, ó? Eu tenho essa interação aqui, tenho essa interação aqui. Lembrando que a molécula, vou até escrever de roxo aqui, ó. A molécula de gás carbônico, ela é apolar, então ela não possui polos, certo? Isso acontece quando a gente está falando de uma aproximação. E essa aproximação aqui, pessoal, a gente faz o quê? Dipolo induzido, tá? Esse tipo de interação molecular, intermolecular, é muito fraca. É muito mais fraca do que a própria ligação de hidrogênio, tá? Tá vendo que o oxigênio ele não realiza? Como é uma molécula polar, eles vão se aproximando e induz uma molécula a outra a ter polos. Ela sozinha não tem polo. Ela é uma molécula polar. No mesmo que você assopra debaixo d'água, né? Assopra, pega um canudo e assopra dentro da água, não começa a borbulhar? Justamente, a gente está liberando gás carbônico. Se fosse polar, ela se misturaria com a água, e não é bem assim. Então vamos para as alternativas. Então a gente sabe que dipolo induzido, que é o que acontece com o gás carbônico, quando a gente solidifica, né? Solidifica não, né? Quando a gente ressublima o gás carbônico em gás carbônico sólido, ou seja, gelo seco, essa interação a gente força uma molécula a se aproximar da outra. Então a gente induz uma a outra a ter polos. Tá legal? Então o que acontece? Ó, aí ele fala, até o aluno, né? Suas observações levaram-no a concluir corretamente que as interações entre as moléculas no CO2 sólido são a. Tão fortes que justificam a impossibilidade de existir CO2 líquido. Não, elas não são fortes, elas são extremamente fracas, tá? Elas não são fortes, é porque ela é fraca que não existe o gás carbônico líquido, vamos supor. Vamos dizer assim, né? B. Tão fracas que justificam a impossibilidade de existir CO2 gasoso. Se aqui tivesse no gasoso tivesse escrito líquido, poderíamos até considerar certa, tá? Mas não, gasoso não, elas são fracas, por isso que ele existe no estado gasoso, a temperatura ambiente, porque não possui polos, então, consequentemente, é muito mais fácil de se quebrar, né? Muito mais fácil de separar. C. Elas são mais fracas do que existente em água sólida? Muito mais, pessoal. Então, ó, a nossa alternativa é C, porque elas são mais fracas que as existentes em água sólida. D. Mais fortes que existentes? Não, a gente viu que é falsa. E aqui? Mais fracas do que no CO2 gasoso? Não também. Por quê, pessoal? Nesse caso, elas não são mais fracas no estado sólido. Elas são mais fortes no estado sólido.
Elas são mais fracas no estado gasoso. Por isso que se transforma em gás o gás carbônico. Ele fica no estado de gás carbônico. Se elas são mais fortes, eu não estou deixando essas moléculas aqui, ó, uma mais próxima da outra, porque eu estou forçando. Então, ela tem um pouco mais de força. Claro, se tirar a temperatura e tirar a pressão, ela sublima novamente. Ela vai ser muito volátil, tá? Mas elas, no estado sólido, essa interação é mais forte do que o estado gasoso, tá? Por isso que está no estado sólido, elas estão mais próximas a uma temperatura mais baixa e se estiver utilizando pressão também. Por causa disso, você força ela até essa aproximação. Certo, pessoal? Acabou ficando longo também para explicar o passo a passo, tudo certinho. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então aquele abraço, valeu!